rogar ao Senhor que nos abençoe. Nós agradecemos de coração por estarmos aqui neste horário. Que nós possamos ser envolvidos pelas benesses infinitas daquele que iremos estudar. Ou seja, Jesus na Samaria. Que a bondade e a compaixão do Senhor modifique as nossas ideias, os nossos ideais de bem. Que a gente possa, sem perceber, trabalhar em nós a caridade sincera, a empatia, a beneficência e, acima de tudo, o nosso lugar. Que esta casa possa ser para nós um farol, nos guiando em todos os momentos da nossa vida, porque a doutrina é o sol que ilumina as nossas consciências. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, para que nesta tarde todos nós possamos compreender a grandeza dessa alma que desceu do seio do Senhor, Criador do Universo, e veio encarnar num povo tão atrasado, trazendo para nós a boa nova, exemplificando a maneira de viver para conseguir ter o reino de Deus dentro de nós mesmos. Conhecereis o sol da verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das amarras do erro, da ignorância e toda a negatividade que trazemos dentro de nós. Que os amigos espirituais da nossa casa possam encontrar em nós os elementos sinceros de coração, para que possamos, através deles, sermos fortificados para as lutas do dia. Que assim seja. Graças a Deus. A gente vai estudar hoje esse livrinho aqui, Primícias do Reino. Esse livro é um livro do Espírito Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco. É uma série que ela tem de livros que falam tudo sobre a Boa Nova, sobre Jesus, o seu Evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vai estudar hoje uma parte que eu acho belíssima, uma parte onde Jesus, no poço de Jacó, se encontra com a samaritana. E Amélia Rodrigues fala antes que a Samaria foi um local assim de povos bárbaros que se juntaram naquela região. E em determinado momento, um dos bárbaros lá, qual que é? Na época de Esdras, havia uma profunda cisão entre os judeus e esses povos bárbaros. Tá? E Salomão, depois da morte de Salomão, um sacerdote de Sião, desligado do templo lá de Salomão, em Jerusalém, ele construiu no Monte Garizim um santuário opulento para rivalizar com o templo de Jerusalém, construído por Salomão. Então, os habitantes lá da Samaria, os samaritanos, eles não iam para Jerusalém fazer as oferendas. Eles iam para esse Monte Garizim, esse templo de Garizim. E
E por isso a rivalidade continuou, e chegou nas épocas em que Jesus reencarnou. Então ele fala assim, que era uma região, ele saiu de lá de Jerusalém para se dirigir a Galileia. Andou 50 quilômetros, só que Jesus, ele não falava para ninguém, mas ele modificava o caminho, porque ele precisava falar com alguém, ele não ensinamento a alguém, ele mudou o caminho. Então, em vez de ele ir pelo caminho mais curto, ele começou a seguir o percurso do Rio Jordão. E ele entrou na Samaria e parou nesse posto aí, porque ele estava andando já 2 dias, nesse poço, né, de Jacó. E ele parou nesse poço de Jacó, mas estava todo mundo com fome. Então os apóstolos se desligaram dele e foram buscar comida para eles, lanche, né, para eles. E Jesus ficou sozinho lá no poço, sentado, relembrando, pensando, descansando. Ele sentou assim, perto do poço, ao lado do poço. O poço tinha um baldinho, a água estava lá embaixo, bem longe, e aí quem precisava da água, eles vinham e jogavam, né, o baldinho e colocavam na sua ânfora, no seu recipiente, cada um tinha. E ele estava assim, de repente, uma mulher samaritana com um vaso na cabeça, uma ânfora, né, que ela buscava lá no poço. Ela chegou no poço e atirou aquele baldinho de água, voltou o baldinho e encheu o seu recipiente. E aí Jesus fala com ela. Eu vou pedir alguém para acender a luz aqui para mim, por favor. Você sabe acender? Obrigada. Aí ele fala para ela assim, o sol estava queimando, né? Estava suado. Ele fala para ela assim, dá de beber. Ela levou um susto, olhou para ele meio esquisito. Ele respondeu assim, meio irônica, né? Ela falou assim, como sendo tu, judeu, me pede para beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ó, naquela época, já sem ser só um judeu, não podia falar com nem a esposa na rua, nem a esposa, nem uma filha mulher, nem uma mulher desconhecida, não podia. O homem judeu não podia conversar. Agora, vocês imaginem a conversa com uma samaritana, que era um povo assim, já inimigos, tá? Em outras épocas, já bem de longe. E ela então fala, você é judeu, vai se dirigir uma palavra a mim, sou samaritana, envia uma mulher, tá? Aí Jesus, conhecendo aquela divergência que havia entre eles, ele que separa os 2 povos, aí o que ele fala para ela? Tinha uma mensagem lá. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele que te desse água viva. O que vem a ser água viva que Jesus fala? Porque ele fala também, ó, se ela pedisse, se ele desse para ela aquela água viva, ela nunca mais teria sede. Como ela não compreendeu o significado, o que ela faz? Puxa vida, eu sei que água, eu não tenho mais sair da minha casa, esse sol todo esse tempo, né? Não dá tanto chegar aqui, pegar um balde d'água para levar para minha casa. Não pegar a água que ele me der. Ela pensou que materialmente, mas a gente sabe que Jesus não falava para ela. Jesus
Jesus falando do Espírito eterno que somos. Então, a verdade na revelação de Jesus é o conhecimento, é o estudo, é a informação, é saber das leis divinas, é conhecer a verdade espiritual, né? Ela fala assim para ele, né? Senhor, tu não tens o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, dele bebendo, ele, o próprio filho e seus animais? Ela ainda estava pensando na água viva material, né? Aí os olhos de Jesus olhando bem para ela, ele fala assim: qualquer que beber desta água tornará ter sede. Ele foi explícito, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Veja bem, nós somos espíritos eternos, certo? A gente vai passar para o plano espiritual porque a gente já sabe. Vou viver 20 anos, 30 anos, vou viver 100 anos, né? Tem uma data para a gente voltar. A gente não vai levar corpo físico, não vai levar nada de material. O que nós vamos levar? Conhecimento, tá? Tudo aquilo que nós aprendemos, as forças morais que nós ainda temos. Quando é que a gente aprende a ter paciência, a ter resignação, a ter coragem, a ter fé, a perdoar? Eu não tenho que viver em sociedade para conseguir isso. Não é roupa, não é coisa material, é coisa espiritual. Vai fazer bem para mim, faz aqui também, né? Eu sendo assim, com essas qualidades, eu vou ter uma vida mais fácil aqui. Mas na vida espiritual eu também vou variar esses valores morais. Eu vou levar para mim. Isso que eu vou levar. São as verdadeiras, a verdadeira herança que eu levo para mim. As qualidades morais, o conhecimento, né? O amor para distribuir as coisas boas, né? O que mais que ele fala? Ela fala para ele assim: dá-me dessa água, disse a apressada, para que não mais tenha sede e aqui não venha tirar. Penetrar a mulher no sentido das palavras de Jesus, será? Ela faz essa referência. Mas nos meios olhos dele, incendeiam-se, se fixam nos olhos dela, penetra-lhe o recôndito lá dentro do espírito dela e fala assim: vai chamar teu marido de cá. Ordenou-lhe com brandura e segurança. Ela se pergunta, lógico, ela era uma pecadora e ele sabia. Ela era o seu amigo íntimo. Quando se sentia ferida, humilhada, o seu amor, preciosa, quanto se sentia. As lágrimas afloraram e escorrem abundantes. A palavra lhe parece, o vigor nos seus lábios, quase sem fôlego, ela esclarece. Eu não tenho marido. A vergonha estampa no seu rosto, porém, a própria dor. Então, Jesus fala para ela: disseste bem, não tem marido, pois que 5 maridos tiveste, porque agora tens mais de um marido. Isso disseste com verdade. Sabe o que acontece naquela época? Era assim. As famílias eram muito grandes, né? Eram famílias de 10 filhos, 12 filhos, etc. Então o que acontecia? Um irmão casava com uma mulher.
tivesse algum sorvete, assumia a cunhada. Então era assim, por isso que ele fala, tivesse 5 maridos, né? E fala, e esse último, você vê que não tinha parentesco com os outros, né? Aí ela se surpreendeu e gritou: Senhor, eu vejo que o senhor é um profeta. Lógico que ele estava falando a vida dela toda ali, conversando com ela, e eles achavam que estavam esperando o Messias, né? E aí então, depois, ela interroga com docilidade para ele: nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque ele era judeu, e os judeus faziam as orações da Páscoa, todos os grandes movimentos da vida eram comemorados no templo de Jerusalém. Só que os samaritanos, pelas rusas que eles tinham, eles comemoravam no Monte Gerizim, o monte que aquele companheiro tinha um monte muito bonito também, que ia fazer frente, né, ao templo de Jerusalém. E aí, Jesus fala para ela assim: mulher, acredita-me, que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque os judeus estavam com as leis divinas, Moisés, né, todas aquelas leis, tá? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O que é adorar em espírito e em verdade? O que é? Alguém sabe? A verdade é aquela que eu tenho em mim, que eu acredito, que eu sei que é assim, tá? Eu não preciso ficar recitando o Pai Nosso, Ave Maria, sempre, prestar atenção. Eu preciso de 2, 3 frases só, ou uma frase só, que eu falo em verdade. A verdade está aqui, eu acredito, eu sei que é assim, e sei que o Senhor vai me escutar. Então é em espírito, é o meu ser pensante, que vai ajoelhar em espírito, se vê em espírito ajoelhado, de todo o coração, conversar com o Senhor. Isso que é fazer uma oração em espírito e verdade. A mulher ficou perplexa, tá? O desconhecido, que é Jesus, olha ao redor e continua com a sua música harmoniosa nas palavras. Deus é o Espírito e importa que o adore. O adore em espírito e em verdade. A mulher humilde, a guardeira, terá compreendido a grandeza daquele universal ensino. Nós estamos aqui mais de 2000 anos depois. Quem sabe nós escolhemos o Bhagavad Gita? Naturalmente tiramos alguns de nós naquela época. Então, a gente está começando agora a se interessar para estudar a essência dos ensinamentos de Jesus, um raciocínio lógico a respeito, né? Eu sei que o Messias, ela fala, né, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí ele conclui, gente, nessa hora eu até chorei, presta atenção. Eu o sou, eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. Ele era judeu, então ele é a salvação. Tá? O suor escorre pelo rosto todo e másculo. Já não há segredo. Despedaçam-se
as comportas do mistério e a verdade esparce, alegria e consolo. Não mais silêncio. A mulher está conquistada. O reino amplia fronteiras entre os desgarrados. Ali é uma forma do Evangelho, da Boa Nova, chegar ao desgarrado, um povo desgarrado de Israel, que era os samaritanos. Vinde, ela sai correndo com a arma lá e começa a falar, gritar: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela já sabia que era, né? Eu sei que ela vai, ela corre, aí vem a multidão, que ela vai gritando, vai se juntando pessoas e vão até o poço e vai juntando, quando vai ver tem uma multidão em torno de Jesus. E os apóstolos chegam, né? Será que aconteceu aqui, né? Sem se perturbar com a multidão, que o fim está aturdida, explica aos companheiros de modo a fazer-se ouvir por todos. Uma comida, porque eles estavam trazendo comida, né? Os apóstolos foram buscar comida e outros se juntaram para trazer comida. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa linda. O que é? Quem é aquele que me enviou? É Deus. A vontade que ele fazia de Deus, ele tinha fome. Não dava fome. Quando a gente às vezes pensa, está com fome, se você está estudando Jesus com todo o coração, você não tem fome. Você nem ele toma água. Não é? É assim que acontece. Ó. Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Trabalho. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? E eis que eu vos digo: levantai os olhos, vede as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque isto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Então ele está falando aqui da lei de causa e efeito, mas aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem a verdade, como os apóstolos dele, ele fala justamente isso: aquele que ceifa é o que vai colher. Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Ele seria o futuro colherá. No final da nossa escrita aqui, ele fala assim: a abominação ao crime, a leviandade, a insensatez que a todos convida larga e facilmente, em titânica batalha íntima pelo equilíbrio, a perseverança grande no esforço da preservação do bem, a renúncia ao eu enfermiço e ambicioso, são os primeiros passos de felicidade àquele que se doe à causa. O galardão é a paz consigo mesmo e a inefável ventura depois além das sombras. O que quer dizer isso? E da maneira que eu aprender, conhecer a verdade, quando eu passar por um vale das sombras, quer dizer, no plano espiritual, a gente passa assim por aquele medo, né, um tratamentozinho e tal, outros mais ou menos falharem algumas contas, fica um pouco daquela culpa, né? Se sente atraído
vendo no mural, comentando o seu pensamento, as coisas erradas, é um pensamento de culpa mesmo. Então, esses daí, depois de colherem, de plantarem, de trabalharem o pensamento do bem, esses vão ter o caminhadão no plano espiritual. E eu pergunto a vocês, nós agora, 2000 anos depois, o que estamos fazendo agora? Será que a gente já tomou consciência eu nem vou falar utilidade, mas daquilo que necessitamos para termos a consciência tranquila, para levarmos o plano espiritual, essa consciência sem culpa? Olha para vocês, eu vou contar para vocês por causa da minha família. Eu, quando conheci a família do meu marido, o meu sogro ele era assim, 5 minutos, ele ia reclamar de tudo. Ele marcava se não sair de casa tal hora, tinha que ser tal hora. Ele era daqueles 2 minutos segundos dele, né? E assim, ele era muito com a minha sogra. A minha sogra fazia o almoço, ele chegava em casa meio-dia. Se o almoço não estivesse na mesa naquele horário, ele dava uma hora pronta, brigava com ela, tudo. Muito embora ele ficasse assistindo umas 2 horas em casa, mas brigava, né? Então eu sempre acompanhei as brusquinhas quando eu estava lá. Eu morava com ela, mas eu acompanhei as brusquinhas nos domingos, feriados. Eu morava perto deles quando eu casei. O meu sogro não tinha casa. Nós logo depois de 3 meses compramos um carro, deixamos na garagem do meu sogro, para ele usar, quando precisasse. A gente ia de ônibus no serviço, eu morava no centro da cidade, eu trabalhava nele também, bem no centro da cidade de São Paulo. Então, a gente ia de ônibus, era mais fácil porque ele tinha problema de estacionamento. E eu sei que eu sempre acompanhei essas cozinhas dele. Certa vez, quando ela veio na minha casa, ela vinha do centro comigo. Ela ficou comigo 5 anos, às vezes, mas os 2 primeiros anos ela acompanhou, porque não conhecia ela bem. Aí, o que aconteceu? Nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, e ela vinha comigo, para a atenção. E nós estávamos estudando bem na questão que fala que a gente encontra os Espíritos quando passa por plano espiritual, né? E normalmente a gente faz uma leitura de uma questão e a gente discute sobre essa questão para justamente a gente, né, lembrar, rememorar e entrar na consciência, entender a lição. E de repente acabou de ler aquilo, ela foi a primeira, né, falou, pois eu não quero ter Augusto nem pintado na minha frente, ó, foi uma risada geral. Então, olha isso, né? Aí, eu não queria nem ver isso foi. Porque foi depois que ele desencaminhou. Aí passamos uns 2 meses, uma colega nossa, de dente, falou assim, né? Eu sou me chamando Augusto, não me chamava. Aí ela falou assim, não, porque ele está querendo passar um recado para você. Ela não fez a psicofonia, ela só passou, ela escutou o que ele falou e passou para mim. E aí ele falou assim, olha, ele está dizendo para você falar para ela que ele mudou, que ele tinha um anjo, Deus pôs um anjo na casa dele, e ele não conhecia esse anjo, ele não reconhecia esse anjo. E fala para ela que eu vou dar para ela todas as flores que eu nunca dei na minha vida. Eu achei tão bonita a declaração de Deus, tão bonita que eu me esqueci. Aí eu falei para ele assim, ele falou assim, muito obrigada pelo que você faz pelo dia. Eu falei, não, mas eu não faço mais nada pela minha intenção. Ele falou, mas tem gente que tem obrigação e não faz. Olha que interessante, né? Aí ele falou assim, você leva
quando você chegar em casa, você fala para o meu filho, você chega a dar um beijo na testa do meu filho e fala assim, esse beijo é o teu pai que mandou para você. Dá um abraço nele, eu vou abraçar ele primeiro. E foi assim, eu digo a vocês, que a gente tem que mudar para a gente poder ter esses momentos do plano espiritual, momentos de alegria, momentos de prazer, e não ficar em culpa, porque o umbral está cheio de culpa, cheio de culpa. Não adianta ficar remoendo aquilo que eu fiz errado, ficar remoendo, eu perdi tempo. Ajoelho e peço a Deus que me dê força e luz, que eu daqui para frente quero ajuda para não fazer mais nenhuma burrice na vida, nada de errado. Que as minhas escolhas sejam sempre as escolhas do bem. É isso que a gente tem que aprender. Conhecereis a verdade libertará, e vai libertar dos erros que nós fazemos todo dia. Nos dará força para superarmos as dificuldades do caminho que todos passando por ele. Não tem jeito. Porque quando a gente não tem as dificuldades do caminho, a gente nem se lembra de fazer uma prece, com aquela prece que entra no interior da gente, como nós acabamos de ver aqui nessa leitura da Amélia Rodrigues. Então, gente, a nossa sugestão na tarde de hoje é justamente essa, tá? Sempre, sempre, sempre. Seja na hora de dormir, pega uma liçãozinha, um parágrafo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo Ocidental, porque no fim do ano já são 365 lições que a gente tem. Tá? Então que Deus nos abençoe, Deus nos ilumine. A gente vai chamar os companheiros velhos passistas, eu vou pedir desculpas a vocês, eu tenho que. Meu marido tem um compromisso agora e ele precisa do carro, então eu não vou poder ficar no passe. Mas que Deus abençoe, que vocês estejam aqui. Lembre-se, a vibração na casa espírita é diferente da nossa casa, né? É diferente. Muita paz a todos, até quarta-feira que vem. Serenando os corações, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa casa. Oramos a Ti, nosso Pai, que nos envolva na Sua paz, no Seu amor, que todas essas vibrações recebidas possam se estender em nossos lares, no nosso trabalho, em nossa vida. Ilumina Jesus, todos os nossos governantes, para que possam governar com carinho, evoluindo sempre, progredindo sempre para o progresso moral, que possam sempre fazer bem para a nação. Abençoa também cada profissional que trabalha no nosso Brasil, seja na segurança, na educação, na saúde, que todos possam sempre dar o seu melhor, dando com respeito e carinho ao próximo. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.